Bom, vamos lá, pessoal, beleza? Bruno falando aí. Hoje, dia 7, domingo, dia 7 de setembro, um dia bastante relevante aí, tanto na nossa história quanto no que está acontecendo no nosso país, né? Hoje é dia das manifestações, você vê, a Gazeta do Povo fala, milhares vão à Paulista nesse 7 de setembro pedir saída de Moraes e anistia de Bolsonaro. Bom, eu já sou contra esse termo, né? A gente sabe que esse termo está errado, a gente não deveria usá-lo, né? Porque a princípio, se não há crime, não há o que ser anistiado, mas a gente entende que é o que tem para hoje, né? A gente vai ver assim, se pegar somente essa região da Paulista ali é tradicional, né? É relativamente grande e constante o número de pessoas. Tem manifestações menores ou maiores. A gente consegue ver nas imagens ali que tem algumas bandeiras dos Estados Unidos também. Olha lá, a concentração começou no início da tarde em frente ao Museu de Arte de São Paulo, no MASP. Ponto tradicional, né? Sem a presença de Bolsonaro, obviamente, né? Pedido comparecer por estar em prisão domiciliar. O governador Tarcísio ganha protagonismo no evento. Também são esperados a ex-primeira-dama, governador de Minas e o de Santa Catarina. A grande questão a gente percebe que o movimento político que isso cria, né? As pessoas começam a gradualmente querer migrar. Então, muitos atores políticos aí que não estavam participando muito ou não davam muito a cara para bater, começam a se expor, começam a querer. Assim, eu entendo que é um risco calculado, né? Depois que a gente pega essa questão das sanções aí, você já sabe que o risco para esses políticos é cada vez menor. O movimento, a gente percebe também, por exemplo, até um afastamento dos outros ministros, partidos que apoiavam o PT saindo fora. Então, é meio que cada um tirando o seu próprio da reta. E não dá para tratar como gente que pula no barco, né? Mas assim, dadas as circunstâncias, é melhor que você tenha esses caras fazendo esse movimento, nem que seja para salvar a si mesmo, do que eles remando contra, né? Até porque sempre fizeram assim. Olha lá, um dos primeiros a discursar deputado federal Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, líder do partido na Câmara, defendeu o impeachment de Moraes, acusando-o de cometer crimes. Ó, só pela fala, Alexandre de Moraes é um violador de direitos humanos e comete crime no Brasil reiteradamente. Por mais que a Vossa Excelência queira condenar, e aí eu já fico meio assim, cara, pô, você xinga o cara e chama ele de Vossa Excelência, né? Você vê como a regra do jogo se mantém. Nosso eterno presidente Bolsonaro, Alexandre de Moraes, esta é a voz da Paulista, fora Moraes. Presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, já tem 41 assinaturas. Falta o impeachment desse ministro para que ele seja afastado o quanto antes possível da Suprema Corte. Ah, assim, não é aquela coisa muito agressiva, né? Dava para ter sido um pouquinho mais vertical, mas a gente percebe que as pessoas tomam certo cuidado. Ó. Esse procurador da Lava Jato, ex-deputado federal Deltan Dallagnol, do Novo, criticou Moraes por, segundo ele, perseguir Bolsonaro e pastor Silas Malafaia. Eles dizem que é por justiça. Perseguir Bolsonaro é justiça? Pergunta ele, né? Perseguir Silas Malafaia é justiça? No tempo da Lava Jato, a gente ia pegar o dinheiro dos corruptos. Hoje eles vão pegar o caderno de orações de um pastor. Isso é justiça? Caçar direitos políticos dos políticos da direita é justiça? Colocar Lula, tirar Bolsonaro é a justiça? Rasgar a Constituição e a lei é justiça? O Brasil quer justiça. Por isso, o Brasil quer impeachment constitucional do ministro Alexandre de Moraes. Aí tem aquela questão, né? A gente, se você parar e analisar friamente, não é necessariamente por justiça, mas é por um resgate, né? Porque, olhando superficialmente, não parece ter um motivo muito óbvio para essa perseguição toda, mas com um pouco mais de calma e um pouco de história nisso, você vai perceber que toda a carreira do Alexandre de Moraes ela foi atrelada, ou ficou entrelaçada ao PSDB e outros partidos de esquerda, né? Uma esquerda mais moderada, mas de esquerda. E a partir do momento que surge esse movimento de direita e Bolsonaro e tudo mais, esses caras simplesmente acabaram, derreteram. Não há espaço mais para essa direita tolerada. Então, você eliminar esse grupo é justamente tentar resgatar, porque você teoricamente deixaria essas pessoas que têm um lado hoje, entre aspas, né, carentes de lado, e aí procurariam essa direita aceitável, né? Mas a gente já sabe que isso não vai acontecer, né? Por mais que você elimine um dos elementos ali, vai acabar surgindo outro. Não, dificilmente isso vai voltar ao teatro das tesouras que acontecia no final dos anos 90 e começo dos anos 2000. Isso aí dificilmente vai se repetir.
Ó, o deputado federal Marco Feliciano disse haver perseguição religiosa no país. Pastor Silas, que honra saber que o senhor finalmente virou alvo dessa turma. Até que enfim criaram coragem. Só que eles sabem o tiro que saiu pela culatra. Todas as vezes que a esquerda, o socialismo toma conta, eles atrapalham e tocam no moral das pessoas. E quem insurge isso contra isso? A religião, um líder religioso. Então, estão tentando colar a pecha que não há perseguição religiosa. Há perseguição religiosa? Sim, estão tentando, mas deram, como eu disse, um tiro pela culatra. Saiu e nós não nos calaremos, disparou Feliciano. Manifestantes pressionam Alcolumbre por impeachment de Moraes e Mota por anistia. Eu não sei, eu tenho uma opinião de que talvez esses dois precisassem ser sancionados em algum momento, ou pelo menos um dos dois, para que o outro se movesse, né, para dar um susto. Eu acredito que a sanção no ministro não tenha sido suficiente, ou precisaria ficar mais claros alguns desdobramentos, né? Na Avenida Paulista, participantes do ato levaram faixas pedindo que o presidente da Câmara dos Deputados coloque em votação o projeto de anistia e que o presidente do Senado dê andamento ao processo de impeachment. Eu imagino que qualquer coisa que for acontecer só vai surgir depois do final do julgamento, para justamente não ter perigo do próprio STF tentar colocar como inconstitucional e anular. Mas ainda assim, mesmo que seja feito depois, eu tenho um palpite forte aí de que qualquer integrante do PT vai entrar com alguma ação, eles vão levar a plenário, talvez para uma das turmas, e anular a anistia. É um palpite aí, mas vamos ver. Né? A menor bandeira dos Estados Unidos é carregada por alguns dos manifestantes. O presidente daquele país, Donald Trump, já declarou que considera as acusações contra Bolsonaro uma caça às bruxas. Porque, na verdade, todo esse movimento que ocorre aqui, esse aparelhamento político e partidário da justiça, aconteceu lá. Aconteceu exatamente com o Trump. Tanto que eu lembro de matérias da Polícia Federal deles, do FBI, entrar na casa dele, retirar documentos e tudo mais. Então todo esse movimento foi feito, não é novidade. E normalmente é o que acontece. Tudo que acontece nos Estados Unidos, alguns anos depois, acaba acontecendo aqui, ou nesse caso, talvez alguns meses, né? Mas é meio que uma repetição. O Partido Novo levou a manifestação, ainda um boneco inflável do presidente Luiz Inácio Lula Silva com roupa de presidiário e ao lado um batom e um ovo inflável com inscrição em vermelho da frase perdeu Mané. Essa é a frase do ministro Barroso, né? Quando questionaram ele nos Estados Unidos. Bom, e por sinal ele vai demorar para voltar para lá, né? Objetos fazem referência à condenação da cabeleireira Débora Rodrigues, presa por escrever com um batom a frase na estátua da Justiça em frente ao STF. E Moraes que é apelidado de cabeça de ovo por opositores. Data tradicional para a mobilização da direita, o 7 de setembro deste ano, ocorre em meio a um cenário político que inclui julgamento, Paraná. Denúncias. E é interessante essa parte, né? Denúncias contra Moraes reveladas pelo ex-assessor Eduardo Tagliaferro na CPI do INSS e as tentativas da oposição avançar com a pauta da anistia. Assim, durante a manhã, atos reuniram milhares em capitais por todo o Brasil. Eu sei que eu cheguei a ver algumas coisas aí de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, lá, desde o início do dia em quase 100 cidades por todas as unidades federativas do país, além de algumas localidades do exterior. Durante a manhã, a mensagem gravada em áudio pela ex-primeira-dama Michele foi reproduzida nos manifestantes de várias cidades. O devido processo legal foi destruído, as defesas sabotadas, inclusive a do meu marido. A perseguição política e religiosa avança sobre nós. O pastor Silas Malafaia teve seu caderno de pregações apreendido pelos agentes do governo. Vejam o que fazem conosco. Torneios no Jair, prisão domiciliar por pura vingança, invasão em nosso lar, exposição da intimidade da nossa família, até quando vamos ter que suportar esses abusos? Infelizmente aí eu acredito que o caminho natural aí seja que, não que eu concorde, mas ele vai acabar sendo condenado mesmo porque eles precisam disso, né? Eles não podem mais recuar nessa altura. Talvez aí alguma divergência do fluxo durante o processo pode levar a plenário, o que iria expor todos os outros ministros, né? Eles vão ter que se manifestar. E curiosamente, hoje havia uma outra manifestação convocada, né? Eu não sei se em todas as cidades elas tinham esse nome. Manifestação de esquerda, grito dos excluídos, fracasso em Brasília.
Você vê que é aquele papel ridículo de sempre, né? Normalmente, o que deixa bastante intrigante, porque sempre que você tem algum evento envolvendo políticos do PT, é isso aí, ó. Meia dúzia de gato pingado, a coisa não vai para lugar nenhum. É até curioso a gente imaginar que existam aqueles números todos de votos, né? Não que não existam, eu acho que existem bastante votantes ali, mas não naquela proporção, porque senão a gente iria ver isso acontecer na rua, né? Esse fenômeno deveria existir. Talvez não igual, mas em uma proporção mais expressiva, né? O que a gente vê é puro esvaziamento. Então, isso é uma tendência, não é só no Brasil, é no mundo inteiro, né? A esquerda vem definhando numa velocidade muito grande. Ó, o Grito dos Excluídos, manifestação organizada por partidos de esquerda e centrais sindicais, fracassou na tentativa de reunir uma multidão em Brasília. O ato atraiu algumas dezenas de pessoas com bandeiras e camisetas vermelhas a menos de 2 quilômetros da manifestação Reage Brasil da direita, e de onde ocorreria o desfile militar da independência. O desfile, eu vi algumas imagens, você vê que está tudo isolado, né? Tudo com tapume, então as pessoas da rua não conseguem ver. Não tinha gente participando, completamente vazio. É um negócio assim, bizarro, né? E a necessidade que eles têm ali de colocar essas bandeiras vermelhas, né? A esquerda começou a se reunir por volta das 10 do domingo, uma hora depois do início da cerimônia do 7 de setembro e do ato Reage ao Brasil da direita. O Grito dos Excluídos começou em 95 como uma forma de se contrapor ao desfile militar do Dia da Independência, né? E é engraçado que são eles mesmos agora que falam sobre patriotismo, soberania, aquele chororô todo, que não vai para lugar nenhum. Mas basicamente é isso aí. Vamos ver agora, ao longo da semana, e talvez durante o julgamento, o impacto que essas manifestações podem trazer, né? Porque politicamente é relevante, quanto mais gente, mais impactante se torna. Não vai resolver tudo, né? Mas eu acho que é um dos elementos que coloca pressão nos caras aí. Gente, olha isso, cara. Não tem ninguém, cara. É um negócio assim, bizarro, né? E provavelmente pagaram ainda, né? Eu lembro que tinha aquela história da mortadela. Bom, deve estar faltando pão e mortadela. Mas é isso aí, gente. Vamos. Se você gostou aí, ó, aproveita para curtir e segue o canal aí para dar uma força pra gente. Se inscreve aí, beleza? Fui.